Carlinha, toque, toque, toque. Quem é? É a polícia italiana. Deputada Carla Zambelli é presa na Itália e será extraditada para o Brasil. E o que mudou de ontem para hoje no tarifaço que Donald Trump impõe ao nosso país? Vamos lá, minha gente. Informação que hoje está circulando a partir. Começou aí às 4h50, mais ou menos, da tarde, horário do Brasil. Carla Zambelli foi presa na Itália, foi presa em Roma. Ela que fugiu do Brasil no final de maio após ser condenada a 10 anos de prisão. Você se lembra desse caso? Ela foi condenada à prisão porque ela entrou no sistema do CNJ junto com o hacker Delgatti. Ela foi a mandante do crime, ela pagou o Delgatti, ofereceu emprego para o Delgatti, para que o Delgatti entrasse no sistema do CNJ. Entre outras coisas, ele colocou lá no sistema um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes, assinado pelo próprio Alexandre de Moraes. Eu já disse para vocês, a Carla é burra, ela é bandida, mas uma bandida burra. Ela consegue fazer, mesmo quando dá certo, aí os crimes dela dão certo, ela consegue deixar uma burrice aí no meio da história. Ela foi presa num apartamento em Roma, logo que saiu do apartamento, e apesar da defesa da Carla Zambelli tentar dizer que, na verdade, ela se apresentou à polícia, né? O advogado dela foi lá e tentou, sabe, se colou, colocar essa informação na mídia. Logo, ele foi desmascarado, esse advogado dela, porque logo veio um parlamentar italiano e disse que ele forneceu o endereço da Carla Zambelli, um condomínio, né, em Roma. O Ministério da Justiça brasileiro já havia solicitado oficialmente a extradição da deputada. Carla é foragida, está no sistema internacional de polícias, agora já entregue, né, já foi presa, e o nome dela, como eu disse, estava na lista da Interpol. Ainda não há uma data para a vinda de Carla Zambelli ao Brasil. Carla Zambelli é aquilo que eu já disse para vocês mais de uma vez. Ela é um combo de estupidez e cretinice. É uma das alopradas da extrema-direita capaz de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. O que ela fez no Brasil é um crime comum, nada tem a ver com crime político. O que ela fez no Brasil é crime aqui, é crime na Itália, é crime nos Estados Unidos, é crime em qualquer país. Por isso a extradição é dada como certa. Porque quando o mandado de prisão foi expedido pelo Alexandre de Moraes, ele já foi expedido para fins de extradição. Então, é diferente dos crimes, por exemplo, cometidos pelo Alan dos Santos e aquele outro blogueiro debilóide, aquele Oswaldo Eustáquio, né, que estão nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos, né, o que é considerado crime aqui no Brasil tem uma nuvem em relação a isso. Então, eles foram abraçados pelos Estados Unidos por conta disso, apesar de serem criminosos nas redes. Mas isso é outra coisa, nova história. O crime que a Carla cometeu é comum, não tem nada a ver com crime político. Né? Ela violou um sistema de justiça. Se tivesse violado um sistema de justiça na Itália, também seria presa. Né? Então, e é um dos crimes só que pesam na conta dela, porque tem mais crimes, ela tem mais condenações que vêm pela frente. Né? Por exemplo, a condenação que já está certa no Supremo, tem uma vistas no processo, mas já está certa no Supremo, que é a condenação de quando ela saiu com uma arma em punho correndo pelos jardins atrás de um cidadão. Né? E algumas perguntas precisam ficar no ar aqui, gente, em relação a Carla Zambelli, para a gente não passar, assim, não se deixar passar por besta. Né? Porque ela é muito boa. Hoje ela fez um vídeo ridículo, né, que foi publicado aí nas redes sociais, a imprensa estava publicando, que era um vídeo do jeito que ela sempre faz, aquela cara de coitada, aquela carinha de coitada, de mulherzinha perseguida, de uma, dá vontade de pegar e pôr no colo, coitadinha da Carlinha. Então, ela tem todo esse cinismo em torno dela e ela interpreta muitos personagens. Né? Eu conheço de cátedra a Carla Zambelli. Então, eu posso dizer isso para você de cátedra. Né? Ela interpreta vários personagens de acordo com o que for necessário para a peça dar certo. Então, ela vai desde a mulher aguerrida, vamos todos nós, vamos para a rua, né? Aquela coisa toda, e viva Bolsonaro, ou ela vai para aquele coitadismo, aquele acadelamento, que combina muito bem com Carla Zambelli. Ela sabe fazer isso. E usa o nome de Deus. Bandido adora usar o nome de Deus, gente. Então, nesse vídeo, ela usa umas 10 vezes o nome de Deus, usa passagens bíblicas. Quando você vai aí com gente do PCC, Comando Vermelho, esse tipo de gangue que é presa, geralmente eles vão fazer o quê? O nome de Deus. Né? PCC tem até pastor, gente. PCC tem até tem regra, tem culto, bonitinho, né? Bonitinho. Então, a Carla Zambelli é dessa turma aí.
Ela é comparável a essa turma, ela é capaz de qualquer coisa, é extremamente psicopata. E nessa psicopatia toda, né, ela fez um vídeo lá de coitadismo, a defesa dela alega que ela toma 22 comprimidos, a mãe dela mandou uma carta para Giorgia Meloni, né, pedindo para que ela fique como perseguida política na Itália, para que ela seja, se for condenada na Itália, mas não no Brasil, responda ao processo na Itália, porque coitadinha, é doente, toma 22 comprimidos, só se for de melatonina. Porque eu sei qual é a doença que a Carla tem. A doença que a Carla tem chama-se Síndrome das Pernas Irrequietas, que não impossibilita ninguém de absolutamente nada. Né? Tá dormindo, a perna fica chacoalhando, tá sentada, a perna fica chacoalhando. Eu não sei se alguém já morreu disso. Não há registros na bibliografia médica. Eu não sei onde ela consegue tantos atestados e tantos médicos para ir lá dar canetada e dizer que ela precisa de remédios que, na verdade, ela não precisa. Agora, algumas perguntas ficam no ar e é preciso que a gente busque as respostas ou pelo menos pense. Carla Zambelli está com as contas bancárias travadas. O Alexandre de Moraes travou as contas bancárias de Carla Zambelli, travou chave Pix e não permite que o salário da Câmara vá para a conta dela. Tá tudo suspenso. Como é que a Carla Zambelli se manteve em Roma até agora? Com que dinheiro Carla Zambelli se manteve em Roma? Roma, gente, uma das cidades mais caras do mundo. Que tipo de esquema e com quem Carla Zambelli fez para ela ter tanto dinheiro em caixa para morar numa cidade das mais caras do mundo? Quem ajudou Carla Zambelli a se esconder? Agora, ela ficou até esse instante debochando da justiça brasileira, mas a justiça vai começar a ser feita. Mas eu quero saber, sigam o rastro do dinheiro. Carla Zambelli já foi ajudada por muita gente grande, porque de origem ela não tem onde cair morta. Várias vezes amigos fizeram vaquinha para pagar a escola do filho da Carla Zambelli. Então ela precisava do mandato de deputada para ter dinheiro. Isso foi muito claro, eu tenho essa mensagem até hoje no meu celular. Ela me dizendo que não tinha uma alternativa. E a mãe dela dizendo isso para mim também, que ela não tinha uma alternativa, uma saída financeira a não ser ganhar o mandato. Presta atenção. Não foi que entrou para a política com amor, com paixão. Não, não. Entrou para ganhar dinheiro. Agora, se não está caindo o dinheiro do salário, se ela sempre foi essa pessoa tão honesta, se a família não tem onde cair morta, o marido muito menos, nem sei se está casada ainda com esse marido, porque né, o negócio ali roda rápido. Então, quem ajudou Carla Zambelli a ficar num apartamento, num condomínio em Roma? Ah, estamos falando de Roma. Estamos falando de gastos em euros. Não é coisa pouca não, gente. É coisa grande. Gastar em euro é 6 por 1. Mais de 6, né? Mais de 6 por 1. Agora o governo brasileiro, a polícia brasileira, governo italiano e polícia italiana se organizam para a extradição da bandida, porque ela é bandida. Se ela é condenada, já foi o trânsito em julgado, não tem mais recurso, condenada a 10 anos de cana, regime fechado, é bandida. E é impressionantemente cínica. Um tapa na cara de todo cidadão decente, que cumpre lei e que defende seu país. A prisão, como eu disse para você, eu repito, é para fins de extradição. Então não tem choro nem vela. Ela está numa delegacia agora, deve passar a noite na delegacia. O advogado dela vai tentar com que ela entregue o passaporte, volte para o apartamento e fique lá sendo sustentada, sabe-se lá por quem, né? Mas acho pouco provável que isso aconteça. Agora tem o dever de casa que deve ser feito pela Câmara dos Deputados, que não tem feito seu dever de casa. Alô, Mota! A gente está falando de uma deputada federal, criminosa, condenada e que vem aí mais uma condenação em cima dela. Tem que acelerar o processo de cassação. Tem que acelerar o processo de cassação. Não é possível que a Câmara não faça o dever de casa. Não é possível que Carla Zambelli continue ostentando o cargo de deputada federal como se fosse uma foragida política, né? Alguém que fugiu do Brasil por um crime político, sendo que cometeu um crime bárbaro, porque invadiu um sistema de justiça, é um crime premeditado,
E tudo isso tem a ver com aquela tentativa de deixar instável ou passar a imagem de instabilidade da justiça brasileira para as eleições, do TSE, das urnas eletrônicas. Você lembra que tudo estava ligado, né? Então, tinha a questão do 8 do 1 já estava no meio daquela bagunça toda, mas essa coisa de entrar no sistema do CNJ e colocar lá um documento, né, contra o próprio Alexandre de Moraes, fazer com que o hacker fizesse isso era para descredibilizar o sistema do CNJ e, consequentemente, seguir descredibilizando as urnas eletrônicas, para causar uma instabilidade na eleição, e o que culminaria e culminou com o 8 do 1. Então as coisas estão totalmente interligadas. Não foi assim, né? Ah, não, ela simplesmente decidiu fazer. Não, ela foi orientada a isso. Havia, além da mente criminosa da Carla Zambelli, que só trabalha como uma mente criminosa mesmo, havia, além da mente criminosa dela, gente por trás disso. Tem que entender também quem está por trás disso. Ela foi a mandante. Mas e a grana? Quem deu para pagar? Será que foi ela também? Porque daí ela tá com um pé de dinheiro, né? Em algum lugar ela tem um pé de dinheiro. Que é dinheiro para pagar hacker, é dinheiro para subornar gente, é dinheiro para fugir do Brasil, é dinheiro para ir para os Estados Unidos, é dinheiro para ir para a Itália, é dinheiro para alugar apartamento em condomínio em Roma. Opa! É dinheiro que não acaba mais. Da onde será que tem essa árvore de dinheiro de Carla Zambelli? O fato é que agora o governo brasileiro quer acelerar o processo de extradição. E precisa acelerar o processo de extradição. Mas antes disso, a Câmara dos Deputados precisa cassar o mandato de Carla Zambelli. Hugo Mota, se você tem alguma responsabilidade com a Câmara dos Deputados, representante do povo brasileiro, com o regimento interno, com a Constituição brasileira, com a justiça, com a população, o mandato de Carla Zambelli precisa ser cassado imediatamente e não precisa passar sequer pelo plenário. Basta que você faça o dever de casa. Basta que você cumpra o que a lei está mandando cumprir. Ou você vai lavar as mãos, feito Pôncio Pilatos. Vai lavar as mãos e vai deixar uma bandida condenada e que está para ser condenada em mais um caso, como integrante desta casa, envergonhando ainda mais essa casa que já passa por tantos desafios junto com a população, que tem a moralidade na barra da linha da miséria com a população. Se ficarem acoitando bandido, daqui a pouco vocês nem vão poder sair de casa. Então é melhor fazer o dever de casa, cassar o mandato de Carla Zambelli e aguardar que ela venha cumprir pena no Brasil. Enquanto isso, que fique trancafiada em uma cela na Itália. Gente, isso já foi o editorial, já foi o assunto, já foi tudo. Vamos falar de tarifaço, gente? Vamos falar de tarifaço porque tem algumas novidades aí de ontem para hoje. Estamos a 3 dias do início do tarifaço, como eu já disse para você, isso são favas contadas, já está precificado. E está naquela coisa do Lula com o Trump. Lula liga para Trump, não liga para Trump. Lula liga para Trump, não liga para Trump. Aí vai alguém do staff dele e diz assim, Lula, liga para Trump. Aí vem outro alguém do staff dele e diz, não, não liga, vai ser vexatório. Então, como é que tá agora? Entre Lula liga, Lula não liga. Lula cogita ligar. Mas ele quer ter certeza que o americano vai atender o telefone. E quer focar também em questões comerciais e diplomáticas, né? Porque ele não quer saber de falar de coisa política, Bolsonaro, essa coisa nada toda. Mas alguns dizem o seguinte, não ligue porque você vai ser humilhado pelo Trump. O Trump já fez isso com os Zelensky, vocês se lembram, não foi nem numa ligação, foi publicamente no meio de uma coletiva. O Trump gritou com Zelensky, sendo que Zelensky estava mais do que certo, está mais do que certo, porque está defendendo seu território do ditador russo. Então, alguns interlocutores do Lula afirmam que não há previsão de ocorrer agora um telefonema entre o petista e o presidente dos Estados Unidos, e outros ficam pressionando para que ele ligue. Eu, particularmente, acho que ele tem que ligar, mesmo que leve um não na cara. A ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, conhecida como Gleisi Narizinho no Paraná,
ela diz que uma conversa entre os dois não é um telemarketing e que tem que ter uma preparação prévia. Então, para a Glaze não é para ligar, não. Né? Tem que esperar, tem que fazer preparar o terreno, aquela coisa toda. Já o Haddad, que é ministro da Fazenda, diz que não pode haver um sentimento de viralatismo no diálogo entre Lula e Trump. Né? Então, que a gente tem a cultura do vira-lata. Ele disse hoje, inclusive, numa coletiva à CNN, usou esse termo, né, que a gente tem a cultura do vira-lata, que o Brasil foi governado por um vira-lata e que agora, né, é preciso ter um pouco mais de altivez. Agora, algumas alas governistas e executivos de empresas mais afetadas pelo tarifaço defendem que esse telefonema aconteça. Né? Agora, gente, o Lula está com medo de não ser atendido pelo Trump. O Trump está até fazendo um docinho, está fazendo um bico. Mas o Trump conversa com o Irã, conversa com a China, conversa com a Rússia. Por que não vai conversar com o Brasil? Tem que conversar com o Brasil, por que não? Está conversando com todo mundo, está conversando com ditadores, conversa com Putin para cá e para lá, conversa com o Irã para cá e para lá. Por que não vai conversar com o Brasil? Tem que conversar com o Brasil. Aí, no meio disso tudo, agora a Casa Branca, notícia de hoje, estuda estabelecer uma lista de exceções às tarifas que impôs aos países, inclusive exceções ao Brasil. Não citou o Brasil, tá? Mas pela lista de produtos, o Brasil está diretamente ligado a essas exceções. São produtos naturais que os Estados Unidos não produzem e que representariam um alívio para o nosso agronegócio. Essa lista é trabalhada pelo governo americano. Mas o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, já fala publicamente sobre a iniciativa e fez algumas menções, como café e cacau. Bom, os Estados Unidos são absolutamente dependentes do café de fora. Eles produzem 1% só do café que consomem. E o café brasileiro, a grande parte, a grande maioria, é exportada para os Estados Unidos. Cacau acontece a mesma coisa. Né? Então, a percepção de executivos brasileiros e americanos desses setores é de que essa sinalização do governo dos Estados Unidos abre uma frente para tentar um diálogo, ou para testar um diálogo, caso a caso, né? Caso a caso. Mas, de fato, quem mais seria premiado, né, caso isso aconteça, e tudo indica que vai acontecer, é o agronegócio, e o café seria o principal beneficiado, justamente porque quase a totalidade do produto nos Estados Unidos é importado e nós somos o principal responsável por essa exportação. Mais de 1/3 do café consumido nos Estados Unidos vem aqui do Brasil. Aí, gente, lá quase 80% das pessoas consomem café, é muita gente, e consome muito café. Então, as taxas aplicadas por Donald Trump ao café brasileiro impactariam as empresas e os consumidores fortemente, inclusive com risco de aumento de inflação. Risco não. Óbvio que vai aumentar a inflação nos Estados Unidos. O Starbucks, por exemplo, que é um símbolo americano, tem o Brasil como fornecedor de cerca de 22% dos seus grãos. E, obviamente, comprando café mais caro, vai ter que repassar esse preço para quem está comprando, para o comprador americano, para o consumidor americano. Né? E aí tem outros segmentos nesse pacote, que seria a lista das exceções de algumas frutas, o setor de frutas. Né? Manga, por exemplo. A produção interna dos Estados Unidos é inexistente. O Brasil é o terceiro maior fornecedor do item para o país, né, responsável por quase 10% das importações. Cacau, como eu já disse, abacaxi está na lista, coco está na lista. Então, o mercado norte-americano é gigante. E tem já essa lista de 10 itens do agro brasileiro que mais são exportados para o país, que podem estar nessa lista aí de alíquota zero. Né? Pelo menos é o que já indicou aí o representante, né, do comércio do governo americano. Então, é uma notícia boa para o Brasil, pero não muito, né? Boa para alguns pontos ali, mas ainda falta muita coisa para ser negociada e isso só vai começar a surtir efeito mesmo depois que o tarifaço entrar em vigor. Vai entrar em vigor o tarifaço, como eu disse para você ontem, aí setor por setor vão começar a conversar, setor que exporta café daqui com o setor que compra café lá, vão começar a conversar. Setor que exporta carne daqui com o setor que compra carne de lá, vão começar a conversar. Vai ser um imbróglio, uma confusão? Vai. No começo vai ser uma bagunça a exportação, vai dar mais trabalho na logística dos portos, aeroportos, com toda certeza. Porque hoje tudo está muito facilitado, já existe um fluxo de comércio. Então, esse fluxo vai ter que ser refeito, caso o Trump não venha a renegociar as taxas, as tarifas, o que eu acho que vai acabar acontecendo.
Eu acho que vai acabar acontecendo, porque aconteceu com a União Europeia, já aconteceu com outros países, né? Ele chegou a falar que em países que não tivesse nenhuma negociação seria de 15 a 20%. Bom, 15 a 20% é muito menos do que 50%. Então, se ele mantiver essa lógica, nós podemos chegar aí aos 15, 20%, né? Enquanto isso, gente, os senadores continuam, os senadores brasileiros nos Estados Unidos, hoje eles tiveram uma reunião com outros congressistas americanos, tentando sempre abrir um canal de diálogo e tentando fazer com que informações verdadeiras cheguem ao colo do presidente Donald Trump. Se bem que eu acho que ele tem as informações verdadeiras, ele está jogando, ele é muito bom jogador e está jogando duro com o Brasil, porque a questão é muito mais política do que econômica. Noves fora, o Eduardo Bolsonaro disse o seguinte, que ele trabalha para que os senadores não encontrem diálogo. Isso sobre a comitiva dos parlamentares que está nos Estados Unidos tentando negociar o tarifaço. Ele, Eduardo Bolsonaro, filhotinho de jacaré com cruz credo, né? Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, diz que a comitiva do Senado viajou rumo aos Estados Unidos para negociar a sobretaxa, que ele fará tudo para atrapalhar, tudo para que não haja diálogo. Veja que nós estamos aí praticamente na antevéspera de uma sobretaxa de 50% impostas aos produtos nacionais. E ele trabalha para que não haja sucesso na empreitada dos senadores e disse claramente que vai trabalhar para atrapalhar o processo. O deputado defende o uso de taxas como ferramenta para pressionar o Congresso Nacional a conceder a anistia ampla e restrita aos condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo seu pai, Jair Bolsonaro, que será condenado daqui um mês e meio, mais ou menos. A pergunta óbvia é: o que falta também para a Câmara dos Deputados para cassar o mandato deste canalha, que ainda chamam de parlamentar, que é pago com o nosso dinheiro, que trabalha contra o nosso país? Algum patriota ainda defende esse pulha? Se sim, se defende esse pulha que ataca a soberania nacional, que admita que está defendendo bandido. É isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia de todos. Não se esqueça, se você não me segue aqui no YouTube, passa a seguir, ativa o sininho. Tem Jornal da Joyce todo dia. Se você não está no meu Instagram, vai lá, @JoyceHasselmanOficial, no X, @JoyceHasselman. E para você que está pegando um trecho aqui desse vídeo, tem o link completo desse vídeo. Tá o link no YouTube e tem o link, tá o vídeo no YouTube e tem o link na bio do Instagram. É isso, minha gente. Beijo para vocês. Viva Carla Zambelli na cadeia.